Ok? Estamos aqui mais uma vez para fazermos mais um vídeo sobre radiciação. Dessa vez a gente vai ver as operações com radicais. Lembrando que muitas das questões eu estou tirando do livro Álvaro Andrini, onde vocês estão vendo a fonte aqui em cima, certo? E vamos lá. Operações com radicais. A soma ou a diferença de radicais semelhantes é um radical semelhante a eles, cujo coeficiente é a soma ou a diferença de seus coeficientes. Então vamos aqui para esses exemplos. Exemplos de radicais semelhantes. Observe aqui que esses radicais são semelhantes, porque, olha, 7 raiz quadrada de 5 e menos 2 raiz quadrada de 5. Eles são semelhantes porque eles têm o mesmo radicando, 5 e 5. E o índice também deles são iguais, 2, né? Vocês sabem que aqui tem um 2, e o índice aqui também é 2. Olha a letra B, 5 raiz cúbica de 2, 4 raiz cúbica de 2 e raiz cúbica de 2. Todos eles são semelhantes, então observe que eles têm o mesmo radicando, 2, 2 e 2, e o mesmo índice, 3, 3 e 3. Então nesse caso a gente pode efetuar a operação de adição e de subtração aqui nesses radicais, pois eles são semelhantes. Quando fala aqui em cima em coeficiente, quem é o coeficiente? É o número que multiplica com o radical, certo? Olha, 5, 4 e aqui tem 1 que não precisa ser colocado, certo? Na letra A, quem são os coeficientes? O 7 e o menos 2. Olha aqui o outro exemplo. Exemplo de radicais não semelhantes. 5 raiz quadrada de 8 e 2 raiz quadrada de 3. Observe que os radicandos são diferentes, 3 e 8. Nesse caso aqui a gente não pode efetuar a operação de adição e nem de subtração aqui. Olha a letra B, 4 raiz cúbica de 7 e 5 raiz quadrada de 7. Os índices são diferentes. Aqui temos 3 e aqui nós temos 2, certo? O radicando é igual, mas os índices são diferentes. Então, para ser semelhantes, tem que ter mesmo índice e mesmo radicando. Ok? Vamos adiante. Agora, operações com radicais. Então, vamos, adição e subtração. Primeiro caso, os radicais não são semelhantes. Então, quando os radicais não são semelhantes, devemos proceder do seguinte modo. Primeiro, extrai a raiz quadrada, a raiz exata ou aproximada, né? Pode ser qualquer raiz, raiz quadrada, raiz cúbica. Extrai a raiz exata ou aproximada. E o segundo, em seguida, soma ou subtrai os resultados, certo? Então nós temos aqui dois exemplos. Raiz quadrada de 49 menos raiz quadrada de 25. Então vamos ver aqui como é que a gente pode resolver isso aí. Então, na raiz quadrada de 49, certo? A gente sabe que é 7. Então, tá aqui o 7. Menos a raiz quadrada de 25. A raiz quadrada de 25 a gente sabe que é 5. Então, isso daqui vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 7 menos 5. O resultado aqui é 2. Então, nós encontramos aí a raiz quadrada de a subtração da raiz quadrada de 49 menos a raiz quadrada de 25. Ok, gente? Então, vamos lá. Vamos em seguida. Vamos para esse outro exemplo aí. Nós temos raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 3. Observe que não há uma raiz quadrada exata, né? Então, o que é que a gente pode fazer? A gente pode encontrar os valores aproximados. Os valores aproximados desses resultados aí. Então, nós temos aqui a raiz quadrada de 2. O valor aproximado dele é 1,41. 1,41. Certo? Mais a raiz quadrada de 3 é quanto? O valor aproximado é 1,73. 1,73. E aí a gente vai encontrar o valor aproximado.
o valor aproximado dessas raízes, da soma dessas raízes, vai ficar 3,14. Né? Então, a gente para resolver esse tipo de expressão, onde a raiz quadrada não é exata, a gente vai encontrar o valor aproximado. Certo, gente? Então não tem segredo, não tem complicação. Quando as raízes não são semelhantes, a gente tem que resolver, extrair as raízes, seja exato ou seja aproximado, e fazer a adição ou subtração. Não tem segredo, certo? Segundo caso, os radicais são semelhantes. Para adicionar ou subtrair radicais semelhantes, procedemos como na redução de termos semelhantes de uma soma algébrica, certo? Então é parecido com adição e subtração de expressões algébricas. A gente só pode resolver se eles forem semelhantes. E lembrando, para ele ser semelhante, tem que ter o mesmo índice e o mesmo radicando. Então vamos aqui para o exemplo da letra A. 5 raiz quadrada de 2 mais 3 raiz quadrada de 2. Observe que raiz quadrada de 2, certo? São semelhantes, são iguais. Então, esses dois termos aqui, eles são semelhantes, a gente pode resolver. Então, quem é o coeficiente aqui? Vamos lá. Vou separar aqui o coeficiente entre parênteses. Aqui nós temos o 5 e aqui nós temos o 3, que está fora do radical. Ele está multiplicando com o radical, né? Então, 5, tá aqui o 5, mais 3. Fechou? E aqui eu vou repetir o raiz quadrada de 2, né? Que é semelhante nos dois. Então é o que torna esses radicais semelhantes, ok? E aqui a gente vai resolver. Como a gente resolve? 5 com mais 3, 5 com mais 3 é igual a 8. E o raiz quadrada de 2 a gente repete e aqui a gente encerra essa expressão. Está resolvido aqui. Então o resultado de 5 raiz quadrada de 2 mais 3 raiz quadrada de 2 é 8 raiz quadrada de 2. Ok? Vamos para o exemplo da letra B. Nós temos 6 raiz cúbica de 5 menos 2 raiz cúbica de 5. Observe que raiz cúbica de 5, certo? É comum nos dois termos, é comum aqui, ó. Tem nesse primeiro termo e também tem nesse daqui, nessa primeira raiz e na segunda. Então, eles são semelhantes, a gente pode resolver sim eles, do mesmo proceder, do mesmo jeito. Quem é o coeficiente aqui? 6. Então, tá aqui, 6 menos 2, fecha parênteses, raiz cúbica de 5. Raiz cúbica de 5, certo? Então, resolve-se aqui. Vamos lá. 6 menos 2, 4, raiz cúbica de 5. Pronto, tá resolvido aí. Então, gente, não tem segredo. É observar se os radicais são iguais, tem o mesmo índice, tem o mesmo radicando, então dá para a gente resolver, dá para a gente adicionar ou subtrair. Certo? Olha a letra C. A letra C nós temos o seguinte. Vamos lá. 2 raiz quadrada de 7 menos 6 raiz quadrada de 7 mais raiz quadrada de 7. Então observe o seguinte. Quem são os coeficientes? 2, tá aqui o 2. O outro coeficiente, menos 6, o sinal vem junto. E quem é o coeficiente aqui? Aqui tem 1, né? Então, mais 1. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui 2 menos 6 mais 1. Fechou parênteses. E agora aqui a gente vai resolver. Vamos lá. Eita, vamos colocar, já esquecendo aqui. Vamos colocar aqui raiz quadrada de 7. Temos que repetir, que é o fator comum que tem eles. Certo? Então, vamos resolver. 2 menos 6 dá menos 4. Menos 4 mais 1 dá menos 3 raiz quadrada de 7.
Então, tá resolvido aqui a questão. Certo, gente? Então, fácil de resolver. É só observar. Tem o mesmo índice, tem o mesmo radicando, então eles são semelhantes e pode ser adicionado ou subtraído. Sempre repetindo a parte em comum, certo? Sempre repetindo o radicando que é comum em cada termo. Ok? Vamos aqui para outro exemplo. 3. Os radicais tornam-se semelhantes depois de simplificar. Observe aqui na letra A. Então, o que é que está dizendo aqui? 5 raiz quadrada de 3 mais raiz quadrada de 12. Eita, e agora? O índice é igual? Ok. Mas o radicando é diferente. Mas vamos fatorar, vamos decompor aqui esse 12. Vamos decompor esse 12 aqui. Vou fazer aqui no cantinho. 12. Decompõe em fatores primos. Dá por 2, que dá 6. Dá por 2, que dá 3. Dá por 3, que dá 1. Ok. Então aqui nós temos 2, né? 2 elevado a 2 multiplicado por 3. Então eu vou colocar isso no lugar do 12 lá. Então vamos lá. 5 raiz quadrada de 3 mais raiz quadrada de 2 ao quadrado multiplicado por 3. Tudo isso aqui é igual a 12, né, gente? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Olha só, que esse 2 ele vai sair do radicando, porque o seu expoente é igual ao índice. Então, vai ficar 5 raiz quadrada de 3, certo? Mais, ó, o 2 saindo, 2 raiz quadrada de 3. Ficou só o 3 lá dentro. Observe agora. 5 raiz quadrada de 3, certo? E 2 raiz quadrada de 3. O índice são iguais. Aqui tem 2 e aqui também tem 2. E o radicando é igual também. Ok? Então dá pra gente reduzir. Ele tornou-se semelhante, certo? Ele não era semelhante, mas depois da gente decompor em fatores primos, tornou-se semelhante. Então vou colocar aqui embaixo, viu? Vai ficar. Quem é o coeficiente? 5 e 2. Então tá aqui. 5 mais 2 raiz quadrada de 3. Muito bem. Aqui a gente dá para a gente resolver tranquilo. 5 com mais 2 vai dar 7. 7 o que? Raiz quadrada de 3. Então terminamos aqui e resolvemos essa expressão. Ok? Vamos lá para a letra B. Na letra B nós temos o seguinte. Olha só. Raiz quadrada de 8 mais 10 raiz quadrada de 2 menos raiz quadrada de 50. Então observe que aqui o radicando, o menor radicando que não pode mais ser fatorado, aqui já está o 2. Esse 2 não dá para você fatorar mais. Então vou fatorar o 8 e fatorar o 50 para ver se a gente consegue simplificar mais essa expressão. Ok? Então vamos lá, vamos para o lado de cá. Vou fatorar aqui o 8. Decompondo. Por 2 dá 4. Por 2 dá 2. E por 2 dá 1. Então observe aqui que nós temos 2 elevado ao cubo. Observe que o índice ali é 2, né? Então esse 2 elevado ao cubo eu posso escrever assim também, ó. 2 elevado ao quadrado vezes 2. Porque aí esse 2 aqui já vai cair fora, porque o seu expoente vai ser igual ao índice. Ok? Agora vamos decompor 50. 50. Vamos lá. Por 2 dá 25. Por 5 vai dar 5. Por 5 vai dar 1. Então observe aqui, já deu 1, terminou. Então vai ficar 2 multiplicado por 5 elevado ao quadrado. Muito bem, então vamos substituir isso lá na expressão. Então nós temos raiz quadrada, que era 8, vai ficar raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 2. Porque aí eu já sei que tem esse 2 aqui que vai cair fora do radical. Mais 10
raiz quadrada de 2 menos raiz quadrada, olha o 50 aqui, 50 vai ser o que? 2 multiplicado por 5 elevado ao quadrado. Tudo isso está dentro do radical. Muito bem, então aqui o que é que eu vou fazer agora? Eu vou colocar para fora tudo que pode ser colocado para fora do radical. Então esse 2 aqui já está de cara, já a gente vê que ele sai. Então vai ficar 2 raiz quadrada de 2. Mais, aqui não tem nada para resolver, vou apenas repetir. 10 raiz quadrada de 2. Menos, olha esse 5 aqui sai, né? Então 5 raiz quadrada de 2. Muito bem. Observe agora aqui, raiz quadrada de 2 igual, raiz quadrada de 2 é igual, raiz quadrada de 2. Então aqui são todos termos semelhantes. Então dá para a gente reduzir sim. Então vamos lá. Pegar os coeficientes. Coeficiente aqui é 2, mais coeficiente aqui é 10. Coeficiente é 10 menos coeficiente aqui é menos 5. Fechou? Repete a raiz quadrada de 2. Não pode deixar de repetir. Certo? E aqui eu vou resolver. 2 mais 10 dá 12. 12 menos 5 vai dar 7 raiz quadrada de 2. Certo, gente? Então tá resolvido aí. Então toda vez que a gente encontrar uma expressão com raiz quadrada, soma ou diferença, que você não encontrar os termos semelhantes, você vai verificar se decompondo em fatores primos, eles vão se tornar semelhantes. E aí dessa forma você pode resolver, simplificar ao máximo a expressão. Certo, gente? Então por hoje é só. E na próxima aula a gente continua vendo ainda sobre radiciação. Ok, gente? Um abraço para todos e fiquem com Deus.